Então, no início dessa sessão também, que é sobre interpretação de línguas orais, línguas de sinais, vamos começar com a Maíla Pereira Pires Costa e Neiva de Aquino Alves, ambas da UFSC, com o trabalho em interpretação educacional e subjetividade de intérpretes de livros portugueses, discursos sobre ações na escola. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela organização do evento, né, pelo aceite para a apresentação dessa comunicação. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aqui na sala, em especial a professora Neiva, que é minha orientadora, tanto foi no mestrado quanto agora no doutorado, e aos demais. Pode passar, por favor. Bom, a minha comunicação, ela refere-se a um recorte que eu trouxe da minha pesquisa no mestrado, que foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, e que se desenvolveu no programa de pós-graduação em estudos da tradução. Eu gostaria de ressaltar que eu fui bolsista CAPES no período do mestrado, e agradecer, né, essa agência de fomento que tem sido tão importante para que as pesquisas em nível de pós-graduação estrito sensu aconteçam aqui no Brasil. Pode passar, por favor. Bom, para introduzir o meu trabalho, eu gostaria de contextualizar que a gente sabe que o campo dos estudos da tradução e também, né, da interpretação tem um caráter interdisciplinar. E isso também pode ser percebido num campo que a gente, que vem começando que é um campo emergente, que vem começando a se estruturar e se ampliar nos últimos anos, denominado de estudos da tradução e interpretação de língua de sinais, que comumente é usado a sigla, né, ETILS. Esse campo, então, ele dialoga, né, essa característica da interdisciplinaridade, dialoga com outras áreas do conhecimento, dos campos do conhecimento, por exemplo, a linguística, a psicologia, a filosofia, entre outras. E no caso da nossa pesquisa, ela está bastante próxima da psicologia e, por sua vez, bastante demarcada nesse par linguístico, né, de Libras português. Pode passar, por favor. E aí, se quiser manter nesse slide não tem problema, mas eu só esqueci de comentar que dentro da área dos ETILs, né, existe um subcampo que a gente poderia denominar que a gente denomina de interpretação educacional, e que também vem crescendo, obviamente, com o passar dos anos, e que, de acordo com Albres, né, as pesquisas têm acontecido principalmente no campo da área da educação. Então, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, de acordo com um levantamento feito por Albres em 2019, que apenas 1,3% das teses e dissertações que tratam sobre a atividade de interpretação educacional no par Libras português, apenas 1,3% foram desenvolvidas em programas de pós-graduação em estudos da tradução. Então, eu me sinto bastante feliz de estar aqui no evento da UFU, né, que é um evento específico da área de tradução para dialogar com vocês, trazendo a minha pesquisa, né, ou seja, que acolheu essa comunicação e que a gente pode dialogar especificamente dentro da área da tradução e interpretação. A minha pesquisa de mestrado, então, ela teve como objetivo analisar o discurso de 9 intérpretes que eu entrevistei, intérpretes educacionais, que atuavam no município aqui de Santa Catarina, que é onde eu resido. E então, a gente procurou, né, a partir desses discursos, tentar analisar como se davam as atuações desses profissionais em sala de aula, para tentar compreender como acontecia o imbricamento das subjetividades desses intérpretes, desses profissionais, nas práticas interpretativas. E aí surgem diversas questões que a gente pode problematizar a partir disso, mas especificamente para essa apresentação, eu trouxe como se desenvolvia as relações entre o intérprete, o aluno surdo ou a aluna surda para quem eles interpretavam, e os professores com quem eles trabalhavam em sala de aula.
E aí eu marco assim, bastante o ponto de que a gente parte de uma abordagem teórica metodológica, né, que é a abordagem histórico-cultural, em que a gente entende, a gente tem parte da concepção da singularidade humana e da constituição sociocultural desses participantes, né, de discursos que acontecem dado o contexto histórico, tanto o contexto histórico narrado por eles na entrevista, quanto o contexto histórico do momento que as entrevistas aconteceram, né, porque as entrevistas elas aconteceram em final de 2018, então 2019 foi o processo que eu fiquei ali fazendo a análise, desenvolvendo a pesquisa, né, a dissertação em si, da parte de pós-transcrição ali dessas entrevistas, mas eles falavam sobre o ano de 2018, que foi o ano que eles tinham trabalhado numa determinada rede de ensino. Pode passar, por favor. E aí a gente parte da fundamentação teórica do conceito de subjetividade, né, desenvolvido por de um contexto de uma teoria chamada epistemologia qualitativa, principalmente cunhada por um autor chamado González de Rey, que é cubano, e em que ele trabalha o conceito de subjetividade individual e social, e que eu trago ali, né, rapidamente, assim, esses conceitos, para a gente poder só situar do que eu estou falando, quando a gente aponta a subjetividade dos intérpretes, em que a gente tem, então, essas concepções como centrais no desenvolvimento da pesquisa. Já falei que a gente usou como instrumento de construção dos dados as entrevistas, em que a gente se baseou num roteiro semi-estruturado. Esse roteiro tinha em torno de 40 perguntas e se desenvolvia de forma sequencial, né? A gente já estruturou pensando ali numa sequência lógica de como conversar com essas pessoas, mas assim, basicamente ela se enquadrava né, que categorias de perguntas a gente teve. Foram perguntas relacionadas à formação desses profissionais, a experiência deles como intérprete, não apenas no contexto educacional, mas em outros contextos, caso eles tenham tido, e como se dava propriamente dita a interpretação na sala de aula, então aspectos da vivência deles profissional, e a relação deles com o aluno surdo e com o professor. Pode passar. Essa imagem que está ali é a imagem que a gente tentou para ilustrar essas 9 pessoas, então, trazendo um pouco para vocês, assim, né, de que quando a gente trata de pesquisas que envolvem humanos, né, a gente passou por um comitê de ética e em função do respeito a esse caráter ético, a gente usou nomes fictícios ali para citar esses discursos na dissertação. Então, são imagens, assim, que se inspiram nessas pessoas, mas a gente tentou também mostrar um pouco da pluralidade, né, de etnias que tem no nosso país. Então, tem pessoas com diversas aparências, enfim, para poder tentar abarcar e demonstrar essa pluralidade das subjetividades a partir de uma imagem. Pode passar, por favor. E aí, só para fechar essa parte mais teórica, a gente né, em toda a análise, a gente tinha sempre em mente de que a subjetividade humana, ela manifesta-se, revela-se, converte-se e objetiva-se no sujeito. Então, algumas pesquisas no campo dos estudos da tradução, elas vão olhar, às vezes, o produto, né, que é a tradução ou a interpretação, outras vão olhar o processo, como isso acontece, e no nosso caso, a gente está olhando para o sujeito, para o intérprete educacional que atua em escola. Então, por si só, isso já dá né, um direcionamento para a pesquisa. E entendendo que a subjetividade ela é um processo, por conta disso ela não se cristaliza, ou seja, não há uma condição estática para a subjetividade, ao contrário, né, ela é dinâmica, e imutável. A gente entende como ela não sendo imutável, né? Ou seja, ela passa por mudanças.
E ela é permanentemente constituinte e constituída, ou seja, a partir do encontro, né, social, na interação social, ou seja, nas intersubjetividades, né, quando essas subjetividades se encontram, uma vai interferindo, influenciando a constituição da outra. E por isso, ela se dá na interface do psicológico e das relações sociais. Pode passar, por favor? Bom, então a gente aí tentou identificar como se dava as teias de relações entre intérprete, professor e aluno. Professores, porque tinham professores que atuavam no ensino fundamental 1, então geralmente tinha mais contato com o professor regente, ou seja, o professor que ministrava aula de matemática, português, ciências, enfim, ou intérpretes que atuavam no Fundamental 2 e, por conta disso, trabalhavam, às vezes, com 10 professores diferentes. E alunos, porque tinham turmas que tinham de 1 a 2 alunos em geral, né? Não mais que isso. Então, e também porque, às vezes, esse intérprete trabalhava 40 horas, então ele trabalhava 20 horas numa escola e 20 horas em outra, então ele trabalhava com 2 alunos. Ou para 2 alunos, né? Entregando, né? Prestando, vamos dizer assim, um serviço para 2 alunos. E essa teia de relações, a gente parte também do pressuposto de que ela é constituída por condições particulares de cada sujeito. Então, a gente levou em consideração a história dessas pessoas, a trajetória pessoal e profissional, né, que a gente não dissocia, e também os artefatos socioculturais, e, portanto, isso tudo vai constituir, vai atravessar a subjetividade dos intérpretes. E aí a gente marca bem essa questão de que a gente entende que a interpretação educacional ela é atravessada por essas intersubjetividades. E, portanto, a gente sabe que os modos de interpretar, eles são singulares. Então, a gente em nenhum momento tinha um propósito de qualquer tipo de comparação ou enfim, de julgamento pelo que esses profissionais nos relatavam, nos narravam na entrevista. Nosso objetivo, na verdade, era tentar identificar como essa subjetividade se concretizava, ou seja, se materializava a partir desses discursos. Entendendo também que a própria situação de trabalho, ou seja, a escola, a equipe com que esse profissional trabalha, também vai trazer configurações diferentes de atuação desses profissionais. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe assim, só para ilustrar para vocês, né, porque o nosso corpus, ele ficou realmente bem extenso, né, imagina que a gente teve, assim, entrevistas que levavam em torno de 2 a 3 horas, então, assim, tivemos bastante trabalho para transcrever todas essas entrevistas, então a gente tem um corpus bem grande, então eu trouxe apenas alguns exemplos que a gente citou na dissertação, que também já está disponível no site da PPG, do PPGET, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, que vocês podem ler, se quiserem. E aí, nesse caso específico desses 2 excertos ali que a gente traz, da Dália e da Azaleia, elas estão falando sobre a relação delas com os professores. Então, por exemplo, algumas questões passam ali, né, questões de ideologias são bastante perceptíveis na fala delas, como, por exemplo, a gente colocou ali negrito, da Dália, a própria conceito, a própria concepção que os professores têm sobre inclusão escolar, né, que foi uma questão bastante presente nos discursos que a gente observou, que é um fator que vai ali, à medida de como essa inclusão acontece, como ela se constitui, vai trazer implicações tanto para o intérprete como para a oferta da educação de surdos, né, naquela determinada rede de ensino. No caso da Azaleia, a gente negritou ali a questão do professor bilíngue, no sentido de que a Azaleia está dizendo, conversando com o professor e dizendo que algumas das atividades, enfim, do que ela desempenha em sala de aula, não estaria, ela tem consciência de que não é atribuição dela como intérprete, e sim seria atribuição de um professor bilíngue. Então, também questões relacionadas ao papel desse intérprete
E como, né, ou seja, há como é que eu vou dizer, responsabilidades esperadas desse professor, o que lhe cabe enquanto profissional de interpretação dentro de uma sala de aula inclusiva, ou dita inclusiva, e como de fato isso acontece, né, ou seja, mostrando aí, às vezes, uma realidade diferente do que a gente espera, ou do que está documentado, vamos dizer assim, né, nas políticas linguísticas e políticas educacionais, tanto em nível municipal quanto federal, enfim. Pode passar, por favor? Isso rapidamente, assim, mais dois excertos. A Cássia está falando sobre a dificuldade que ela tem de ter acesso ao planejamento das aulas, aos materiais que o professor vai trabalhar na disciplina, em dadas aulas. Então, por conta disso, de não ter acesso antes, ele tem dificuldade de se planejar, ele tem dificuldade em fazer pesquisa terminológica, em, por exemplo, às vezes, preparar uma tradução, por exemplo, de algum material didático, de alguma atividade que vai ser aplicada para aquele aluno. Então, tudo isso vai trazer implicações para a interpretação. A mesma coisa a Tulipa também comenta, né, ou seja, ela afirma, assim, veementemente ela diz, nunca me passaram nenhum planejamento. Então, a gente mostra aí uma fragilidade nesse sentido, né, de como se dá, né, como é que a gente pode observar como se dá essa inclusão desses alunos nessas escolas. Pode passar, por favor? Então, assim, para ir fechando, eu não sei quanto é que está meu tempo, mas eu fiz, assim, uma apresentação um pouco mais concisa, para, de repente, sobrar um tempinho aí para a gente conversar. Eu trago algumas considerações que a gente, conclusões do trabalho que a gente percebeu, né, que apesar dessas relações com os professores, de uma forma geral, elas são relatadas pelos intérpretes por eles terem um diálogo aberto com esses colegas. Aparecem, sim, obviamente, situações de conflito, que é inerente à convivência humana, a gente entende isso, mas que muitos desses intérpretes descrevem dificuldades em lidar com determinados professores, porque eles demonstram um pouco engajamento com a educação desses surdos, no sentido de que eles... é como se a educação dos surdos ficasse mais na mão, ficasse mais, né, na responsabilidade do intérprete. Então não há muito essa parceria. Ela apareceu, essa parceria, mas assim, bem menor quantidade do que a gente esperava, enfim, do que poderia ser. Vou encerrando aqui, que eu tenho 2 minutos, como me avisaram ali. Então, um ponto bastante citado pelos profissionais o que a gente viu ali nos excertos, de não terem acesso ao planejamento das aulas, e que, por conta disso, eles não conseguem fazer uma boa preparação para interpretar. Pode passar, por favor. E aí eu vou falar brevemente sobre a questão dos alunos surdos, em que alguns comentam sobre a questão das características, da constituição de linguagem dos alunos, né, no sentido de como que esses alunos chegam na escola em relação ao que eles sabem de língua de sinais, o que eles conseguem entender e se expressar em língua de sinais, e como isso também traz implicações para a interpretação, e também na própria relação com o aluno, que se amplia, que se estende às vezes para a relação com a família. Então, muitos intérpretes têm um posicionamento mais ativo, de conversar com a família, de trazer a família para a escola, para buscar um diálogo mesmo aberto e compartilhar um pouco dessa singularidade linguística, que muitas vezes a gente sabe que esses alunos surdos, eles nascem em famílias com pais de ouvintes, então, por conta disso, há uma série de dificuldades que são desencadeadas a partir disso. Pode passar, por favor? Foi basicamente o que eu já comentei. A gente percebe, assim, bastante preocupação desses intérpretes em relação à aprendizagem dessas crianças, né, como elas estão acontecendo, muito em função da aquisição de linguagem e da própria forma como essas crianças existem na escola. Pode passar, por favor? E aí, para concluir, a gente tem bastante forte essa concepção, né, de que o sujeito ele vai adquirir singularidade na relação com o outro.
Então, essas relações, essa intersubjetividade que vai se materializando na escola, ela é muito específica e particular para cada situação, então a gente não, em nenhum momento teve a pretensão de comparar, e sim de perceber essas peculiaridades que emergem desses discursos. Pode passar, por favor? E aí a gente constatou, então, essas condições singulares de cada profissional, muito, muito específicas. Esses intérpretes, a todo momento, explicitam o compromisso que tem em relação à educação de surdos, ou para favorecer a inclusão escolar dessas crianças. E a gente percebe realmente a relevância da gente trazer esse tema da subjetividade no campo dos estudos da interpretação, em especial da interpretação educacional, por a gente perceber, né, que o quão é importante a gente entender e observar a subjetividade que desencadeia peculiaridades na atuação desses profissionais. Na seguinte, se eu não me engano, são as minhas referências. Pode passar. Isso mesmo, as referências. E eu me solidarizo, né, com as famílias, enfim, com as pessoas que perderam seus entes. Na semana passada, a gente teve aproximadamente 4.000 mortes por dia no Brasil, pela pandemia, né, da Covid-19, então deixo a minha solidariedade por essas vítimas desse vírus. Muito obrigada pela oportunidade, fico aberta aí para conversar. Muito obrigado, Maíla. Eu vou deixar para o final a gente abrir para perguntas, porque já deu os 20 minutos e aí a gente não corre risco de ninguém ficar sobrando, tá bom?